Seja muito bem-vinda de volta e essa primeira aula, esse primeiro pilar que eu vou te entregar não poderia ser outro. A gente vai começar pela alimentação. Mas antes de chegar nessa aula, espero que você tenha baixado o PDF que eu deixei na última aula sobre o objetivo, montar com estratégia qual é o seu objetivo definido. Porque hoje você se encontra no ponto A. Você vai querer chegar no ponto B, que é o seu objetivo. Só que para chegar no ponto B, você precisa de um caminho, precisa de um rumo. E é esse rumo que eu vou te entregar com esses pilares, com essas ferramentas que a gente vai falar nas próximas aulas. Por isso que é importante você, caso não tenha feito ainda, baixar o PDF, preencher lá certinho com o seu objetivo definido, porque vai ficar muito mais simples você captar as ferramentas aqui, as ideias, para levar para o seu dia a dia, porque você vai estar com foco. É que nem um Waze. Se o Waze não tem a rota onde ele está e onde ele quer chegar, o ponto A e o ponto B, ele não vai te levar para lugar nenhum. Então, um Waze sem uma localização de onde ir, não vai para lugar nenhum. Mesma coisa com a sua saúde ou com a sua estética. Se você não sabe onde você quer chegar, se você não tem clareza disso, você vai ficar indo um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para outro lado e vai ficar perdida. Então, preencha lá para ter clareza e objetividade de onde você quer chegar, de forma leve, claro, sem autocobrança. E eu vou te entregar essas ferramentas para te ajudar, então, no seu dia a dia. E nós vamos começar falando um pouco da alimentação, então. Detalhe, sem extremismos. Eu sou contra dietas restritivas, sou contra extremismos, então tudo que eu vou te ensinar é de uma forma leve para conduzir nos seus hábitos diários. E para facilitar esse entendimento, imagina comigo aqui uma floresta cheia de vida, animais por tudo que é lado, plantas e vegetações verdejantes, tudo ali em harmonia vivendo. E do nada, um dia, chegam lenhadores nessa floresta com suas serras elétricas cortando tudo, colocando fogo nas árvores, matando todas as vidas que estão ali. Depois que esses lenhadores forem embora, anos pra frente, essa floresta ela até vai tentar recuperar a vida. Alguns animais vão voltar a viver ali, algumas plantas vão nascer novamente, mas vai ser como antes, em equilíbrio e harmonia como era no início? Não vai. Infelizmente, essa floresta perdeu toda aquela vitalidade inicial. E por que eu tô falando isso? Para fazer uma analogia com o intestino. Agora imagine que o nosso intestino é essa floresta. O nosso intestino, ele também tem muita vida ali dentro. Aí imagina diariamente você entregando antibióticos, patógenos, muitas coisas tóxicas para o seu corpo e inflamatórias que vão prejudicar a saúde do seu intestino. Da mesma forma que a floresta, seu intestino vai começar a perder vida, vai começar a ficar sem vitalidade, todo inflamado, todo em desequilíbrio. Só que diferente da floresta, que a floresta geralmente não vai voltar com o mesmo habitat de antes. O nosso intestino ele pode voltar se a gente colaborar, se a gente ajudar. Então vai muito dos nossos hábitos diários para a gente trazer essa vida novamente para o nosso intestino. E por que eu tô focando muito no intestino aqui? O intestino ele é o maestro do nosso corpo, é ele que comanda todas as funções ali. Se ele está bem, vai ser sinal de saúde, se ele está em desequilíbrio, vai ser sinal de inflamação e doença. Por isso que a gente vai focar muito na desinflamação através do intestino. O intestino é como se fosse um mundo à parte. Ele é um mundo de miniaturas ali que sobrevivem. Então, a gente tem bactérias, fungos, vírus e tudo isso vive em harmonia de certa forma, criando o que a gente chama de microbioma intestinal. Então, esse microbioma, ele é responsável por melhorar a digestão dos alimentos que a gente come, por regular o nosso apetite, por controlar nosso metabolismo, por orquestrar todas as nossas funções imunológicas, influencia no nosso humor também e até ajuda de certa forma na expressão dos nossos genes. Porque até tempo atrás muito se pensava que os genes dominavam tudo, só que não.
A epigenética, então, é o estilo de vida que domina tudo e acaba expressando os genes por consequência. Então, você tem o controle sobre as muitas doenças que seu corpo hoje pode estar desenvolvendo. É através dos seus hábitos, dos seus comportamentos. E é isso que eu vou te ajudar a ter bons hábitos, bons comportamentos para você ter mais saúde, qualidade de vida e evitar a expressão de genes de doenças. Até foi feito um estudo em Israel, num instituto, com uma média assim de um homem de 1,70 m com 70 quilos. Eles calcularam, fizeram essa média, que o homem de mais ou menos 1,70 m e 70 quilos possui aproximadamente 30 trilhões de células humanas. Tem o D repetidinho ali, mas só um erro de digitação. Então, 30 trilhões de células humanas. Só que possui 39 trilhões de bactérias. Bactérias aqui quer se referir a fungos, bactérias, vírus, micro-organismos. Ou seja, se a gente parar para pensar, o nosso corpo ele possui então mais células não humanas do que células humanas. E essa esmagadora maioria dessas células não humanas, dessas bactérias, vírus e fungos, eles vivem no nosso trato digestivo, todo o nosso sistema digestivo. É pelo corpo todo? É, mas a maioria esmagadora é nessa parte do sistema digestivo. Então, por isso que a gente vai falar muito de sistema digestivo e intestino. Então, reflita sobre isso um momento. Caramba, a gente tem mais células não humanas do que células humanas? Então, como que isso pode influenciar no meu dia a dia? E eu costumo falar que a forma como esses micro-organismos, como essas células não humanas florescem, é como você e a sua saúde vai florescer. Então, na verdade, quando você tem vontade, muitas vezes um exemplo, quando você tem vontade de comer açúcar, às vezes não é você querendo açúcar, são essas bactérias, são esses vírus, são esses fungos que eles precisam de açúcar para sobreviver. Então, se existe um desequilíbrio ali, isso vai inflamar o seu corpo. Por isso que a gente tem que trabalhar com máxima eficiência para manter você desinflamada e com todas essas bactérias, vírus e fungos em equilíbrio e harmonia de forma saudável. Por isso eu já quero deixar aqui de cara uma orientação de leitura. Esse livro, 10% Humano. Esse livro ele fala um pouco sobre essa questão dessa harmonia que a gente deve viver com essas bactérias, fungos e vírus. Acredito que vai ser uma leitura bem gostosa e bem interessante para te trazer essa consciência de mais saúde e qualidade de vida. Então, quando a gente fala em cuidar da saúde, ter mais qualidade de vida, desinflamar o corpo, né? Que a gente não quer inflamação, a gente quer desinflamação. Então, a nossa resposta para ter mais resultado para isso tá na nossa alimentação. Por isso que o nosso primeiro pilar aqui abordado é a alimentação. Se hoje você percorrer todos os corredores de um supermercado, o que você vai perceber? Muitas embalagens, muitos processados, produtos alimentícios em plásticos, sacolas, garrafas, em papéis, são biscoitos, refrigerantes, comidas prontas, cereais. Gente, e fora do supermercado isso continua. Eu fico cada vez... Eu dou essa aula sempre e toda vez eu me choco com essa situação que é a realidade, porque eu fico imaginando sempre as pessoas nos mercados comprando sempre essas coisas. E fora do mercado isso continua, porque é aquela refeição rápida, aquele take away, o fast food, aquela comida pronta para as pessoas que não têm tempo de cozinhar, comida para viagem, né, que a gente fala, sem falar nas noites da pizza, nas noites de sexta-feira, nas noites do hambúrguer. Gente, isso tudo é terrível. E isso tudo aqui é o que está desequilibrando aquelas células não humanas, aquelas bactérias, fungos que estão sendo inflamatórios e não anti-inflamatórios como deveriam ser. E aqui eu quero deixar uma lista dos alimentos que eu considero os industrializados mais inflamatórios para o corpo. Por quê? Eles produzem muito resíduo tóxico no nosso organismo. Lembram dos lenhadores, da serra elétrica, quando entra na mata e destrói a mata? Então,
são esses alimentos que fazem essa mesma coisa quando entram no nosso corpo, eles destroem o nosso corpo, porque é resíduo tóxico, tem muita toxina que fica ali no organismo e muitas vezes o organismo ele não consegue dar conta de limpar. O nosso corpo, ele automaticamente sozinho, ele sabe fazer detox. Ele sabe desinflamar, ele tem função linda e maravilhosa para isso. O problema é que diariamente a gente não tá ajudando. A gente dá muito resíduo, dá muita toxina e isso gera sobrecarga e vira um lixão ali dentro que não sabe para onde jogar, como expulsar, porque tá tudo sobrecarregado. Então, por isso que a gente vai aprender a cuidar do nosso templo sagrado de forma limpa, saudável, para que esses resíduos não fiquem mais ali intoxicando. Então aqui tem alguns alimentos que você vai ter esse material depois, fica tranquila, não precisa anotar agora. Esse material vai ir para você como bônus completo e você vai poder ler e reler várias vezes que precisar. Olha só, leite, açúcar, próprios sucos, principalmente industrializados, frituras, soja, amendoim, tudo que é derivado de farinha de trigo que tem glúten, enfim, vários aditivos ali, várias toxinas que acabam prejudicando o seu corpo. Então, se você se depara comendo muito desses alimentos aqui, saiba que a sua saúde está com dias contados. Você vai estar mais prejudicando, intoxicando e matando suas células, causando aquele efeito de bomba relógio que a qualquer momento pode explodir e causar um processo interno ali em muito desequilíbrio, do que realmente ajudando o seu corpo e colaborando para a sua saúde. E por que o intestino? O que o intestino tem a ver com essa questão dos alimentos todos? Porque tudo começa ali. Eu sei que esse desenho parece um pouco complexo, mas eu vou explicar de uma forma bem simples. Vocês estão vendo duas paredes meio rosinhas ali e algumas ligações, algumas coisinhas assim ligando ali, né? A gente chama isso de tight junctions, que são ligações que fazem o nosso intestino ter uma certa permeabilidade ali para absorver esses alimentos que chegam ali. Só que essas ligações, elas bloqueiam as toxinas. São ligações de proteção. Então, o alimento chega no intestino, eu absorvo aquilo que é importante, que vai entrando por ali, só que o que é tóxico, o nosso corpo vai mandando embora. Só que imagina todo dia você emperrando, você machucando, você inflamando ali com toxinas. Vai chegar uma hora que essas ligações vão se romper. Vai chegar uma hora que vai se abrir. E isso gera alta permeabilidade intestinal. É aí que a bagunça começa a acontecer. Essa permeabilidade não era para estar ali, não deveria estar ali. E com essa permeabilidade começa a entrar para o nosso corpo, para a corrente sanguínea, toxinas que não deveriam. Porque essas toxinas entram pela boca, passam pelo sistema digestivo junto com os alimentos, chegam no intestino, os nutrientes entram, as toxinas são mandadas embora. Só que se eu tenho essa alta permeabilidade, as toxinas começam a entrar para o organismo e da corrente sanguínea vão para todos os órgãos que tem ali. Por isso que eu falo que tudo começa no intestino. Então, se eu tenho essa alta permeabilidade, eu estou inflamando, intoxicando o meu corpo e gerando uma sobrecarga. É nessa hora que eu começo a gerar aquele efeito de bomba relógio, que a qualquer hora pode dar uma inflamação, pode dar um problema de saúde em qualquer lugar do corpo. Por isso que aquelas sinalizações que eu falei no início são importantes você se atentar. Se você está tendo sinais de inflamação, de desequilíbrio ou não. Porque os sinais são para te mostrar. É um sistema de alerta ali acionado. É luz vermelha acionando. Ei, olha para cá. Ei, olha para cá. Eu não estou legal. Você está se atentando a isso ou você está só jogando para debaixo do tapete e fingindo que não está vendo? Então, o corpo, ele é inteligente. Ele dá sinais quando ele não tá legal. Por isso que você precisa se atentar a esses sinais. Então, se rompeu isso aqui, ferrou. Ferrou, porque vai inflamar e vai entrar coisa pra dentro que não deveria. Inclusive, vamos deixar meio nojenta essa conversa agora. Se você está com parasitas no intestino, que hoje 98% das pessoas que não faz desparasitação correta, que ninguém sabe fazer, todas as pessoas, 98% estão com parasitas, imagina que você tá com essa abertura aqui, porque você tá comendo tudo errado no seu dia a dia, coisas inflamatórias. Então, rompeu, abriu, corpo sinalizou, você não deu bola, não olhou para os sinais, tá ali, rompido, inflamando, mucosa inflamatória. Você acha que aqueles parasitas que estão ali vão ficar só no intestino ou eles vão aproveitar? Tem uma brecha lá, eu vou entrar. Eles entram para sua corrente sanguínea e começam a se alojar em outras regiões do seu corpo também. O exemplo mais clássico para você entender é a candidíase. A candidíase vem do fungo Cândida. É Cândida o nome do fungo.
Você acha que é só local, lá na região da vagina? Não é. O local, o casulo dele, a casinha dele fica no intestino. Só que se ele tá ali no intestino, de boa, ali tranquilinho, em homeostase, ok. O problema é se você tá com essas fissuras aqui intestinais, ele viu uma possibilidade ali de avançar para outros campos do corpo, ele entra e vai para regiões ali da vagina e tudo mais, causando a candidíase que muitas mulheres odeiam e realmente convenhamos, né, que incomoda. Então, por isso que é só a própria candidíase é só uma sinalização que você tá com excesso desse fungo cândida no seu intestino, você tá com essa permeabilidade intestinal, ele entrou e tá nas outras regiões do corpo. Por isso, se atentar a isso e cuidar e desinflamar é importantíssimo. Então, além daqueles sinais lá no início da listinha, que depois com esse material você pode voltar, olhar quantas vezes precisar, além daqueles sinais, existem mais 3 formas simples de você fazer uma autoanálise no seu dia a dia, que você mesma pode fazer sozinha em casa, para ver se seu corpo realmente está inflamado, para ver se o que você come está inflamando ele. Primeiro é o clássico nosso cocô. Não tem como a gente fugir disso. O ideal é o cocô bananinha. É aquele cocô tipo 4. O tipo 3 ainda ok. Tipo 3, tipo 4, perfeito. Tipo 1 e tipo 2, opa, tá ressecado aqui, não está legal, o corpo não tá recebendo fibras como deveria, não tá recebendo água como deveria, tá tudo ressecado. Tipo 5, tipo 6 e tipo 7, altamente inflamatório, altamente ali permeável, tá tudo uma bagunça e o corpo tá tentando expulsar para fora rápido aquilo que chega e sai muito na forma mole, líquida, irregular. Então, tanto o tipo 1 e o tipo 2, quanto ali o tipo 5, 6 e 7, demonstram uma irregularidade e demonstram que o corpo não está em equilíbrio e está inflamado. Então, por isso que o cocô é a primeira coisa que a gente olha para se atentar a essa parte do que você está comendo, se não está legal. Outra forma é essa burra na língua. Aqui vem muito da medicina chinesa. Então, a medicina chinesa, ela defende isso. E eu aplico muito isso em consultório. Eu falo para os pacientes, ao acordar de manhã, olha a sua língua. A sua língua tá rosadinha, bonitinha, lindinha, ou a sua língua tá esbranquiçada, ou a sua língua está amarelada, ou a sua língua tá toda cortada com aspectos geográficos ali nela. Então, tudo isso está relacionado com biofilmes e resíduos tóxicos que nosso corpo vai eliminando durante a noite. Então, durante o sono, a gente tem um processo de destoxificação que é natural. Só que se você acorda de manhã com esse excesso na língua, tá significando que você tá com muita toxina, que seu corpo tá tendo que eliminar e não tá dando conta. Então, é realmente um excesso e é legal você fazer essa análise também em casa. E a outra análise que é interessante, que quase ninguém se atenta. Geralmente, quando você tem alergia a algo que você comeu ali, que realmente teu corpo não gosta, não faz bem para ele, uma meia hora após você comer esse alimento, vai te dar aquela coceira no ouvido. Sabe aquela coceira em um lugar inatingível, que você tenta coçar, mas não alcança, parece que não vai até lá? É essa coceira. Que é na orelha, é na garganta, naquela região lá no centro, lá dentro, que você não alcança por região nenhuma. Então, essa coceira, ela vem relacionada com o processo histamínico. Então, ela tem relação com algo que você está comendo e não está fazendo bem pro seu corpo. O próprio ato de, vamos supor, você almoçou, meia hora depois dá essas coceiras, dá essa irritação toda e dá espirro também. Então, aquele atim que você fica fazendo a todo momento ali, de forma gradual, várias vezes, isso está relacionado ao processo histamínico. Então, o seu corpo, ele tenta te avisar. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é inteligente, ele quer te avisar que ele não tá bem. O problema é que muitas vezes a gente não presta atenção a esses sinais que ele tá dando. Então, essas 3 sinalizações aqui, o cocô, a sua língua e essas coceiras em lugares inatingíveis sinalizam que o seu corpo está em estado de alerta, está inflamado e precisa de cuidado. Então, claro que eu vou te ajudar também a desinflamar. Não vou só te trazer o conhecimento e vou te deixar aqui agora no vácuo. Não, vamos desinflamar através da alimentação, que é o primeiro pilar. Então, para te ajudar a desinflamar, são esses alimentos aqui que você vai evitar. A carne vermelha, ela não é obrigatoriamente que deve ser retirada. Só ela deve ser evitada todos os dias porque ela tem um pico de inflamação um pouco alto, porque a digestibilidade dela é mais lenta, é mais difícil.
Então, se você evitar esses alimentos aqui e fazer o que eu vou falar nos próximos slides, tenho certeza que você já vai ajudar seu corpo na desinflamação para ele ter mais sucesso nos processos. Uma coisa importante, o jejum intermitente. Pode fazer sem medo nenhum, o jejum vai ajudar. Já tem muito, mas muito estudo mostrando que o jejum, ficar um período prolongado, então sem comer, você dá mais tempo para o seu corpo detoxificar, você dá mais tempo para o seu corpo focar em funções que ele precisa colocar em ordem no organismo. Então, umas 3 vezes na semana, pula o café da manhã. Janta até umas 19 horas e depois só de meio-dia você vai almoçar, quebrando esse jejum com comida de verdade, alimento nutritivo. Então, umas 3 vezes na semana é ideal para você fazer esse jejum, vai ajudar no metabolismo, se você está buscando emagrecer também, mas mais do que tudo vai ajudar a desinflamar. Outra questão é a mastigação. Hoje, quando você senta para comer, você mastiga de verdade? Mastiga lentamente, comendo devagar? Porque eu costumo dizer que o nosso estômago, ele não tem dentes. Então, mastigue o alimento na boca, para que quando chegue no seu estômago, melhore toda a questão da digestão ali. Porque se você dá um alimento muito íntegro, em pedaços grandes para o seu estômago, ele não vai dar conta, vai sobrecarregar, vai passar para o intestino pedaços grandes também que não deveriam, e isso vai gerar sobrecarga e inflamação de pedaços que não deveriam estar ali daquele jeito. Então, mastigue esse alimento, porque isso vai ajudar nesse processo todo da desinflamação também. E uma coisa importante é aprender a comer com calma, realmente, reduzindo esse estresse e essa ansiedade na hora de comer. É comer com atenção, agradecer e dar valor pelo alimento que você tem ali, comer com amorosidade. Então, tudo isso vai fazer diferença. E para isso acontecer, para você conseguir comer com mais calma, mais relax, que é importante, evite essas coisas. Evite comer enquanto trabalha. Então, nada de sair comendo, trabalhando, de pé, correndo ali, não. Sente, faça uma pausa, agradeça e aprecie esse momento da refeição com prazer. Não pule refeições importantes se você está com fome. Não é legal ficar com fome em períodos grandes porque pode gerar compulsão alimentar. Isso vai estressar muitas vezes o seu organismo, gerando aumento de cortisol. Mastiguem também os alimentos, como a gente falou. Saboreie esses alimentos, sinta o sabor, a textura, o aroma. Quando você começa a perceber sabor, textura e aroma, você já não consegue mais comer produto industrializado. Você começa a sentir um gosto ruim, uma coisa estranha na boca. E você começa a apreciar muito mais a comida de verdade, nutritiva. Então concentre-se. Nada de ficar vendo TV, nada de ficar no celular. Concentre nessa hora no alimento, na sua mastigação e no estado de presença, que isso vai fazer toda a diferença na sua refeição. E hidrate-se, né? Eu tô aqui, inclusive, com a minha garrafinha também de água. Essa minha garrafinha é com uma pedra para gerar mais peróxido de hidrogênio na minha água. Então, deixar uma água mais, até de certa forma, mais alcalina, uma água mais com moléculas menores para hidratar mais meu corpo. Então, é importantíssimo a hidratação. E se você tem dificuldade de tomar água, se atente a sempre ter uma garrafinha junto, ou às vezes colocar um sabor nessa água, um gengibre, um limão, algum chazinho que você gosta, porque é muito importante você tomar a quantidade de água no seu dia a dia. Só que é legal você se atentar, que eu acho que eu não coloquei aqui no material, não, mas uma observação extra. Cuide o pH da água que você está tomando. Muitas vezes as pessoas compram água que tem um pH horrível, um pH ácido. Se você consumir água com pH ácido, essa água vai mais desidratar do que hidratar seu corpo. Então tem esse pequeno detalhe. Uma água com pH bom é a partir de 7,5, 7,8, pelo menos. O ideal é uma água com pH 9, 10 seria o ideal. Mas para ter uma água com pH mais alto, você tem que ter um filtro específico na sua casa. Mas algumas águas de bombona, não sei como que se chama na sua região, mas aqui a gente chama aquelas bombonas de água que compra. Algumas marcas têm um pH interessante, por exemplo, a água da Cristal. E é uma, assim, pra mim é tipo uma palhaçada, porque a Cristal, ela é da Coca-Cola.
Então eles produzem a coca, que é um veneno, mas ao mesmo tempo eles produzem uma água que tem boa qualidade. Então é o veneno e já o antídoto junto que eles dão. Então a água deles tem uma qualidade boa ali, que é um pH, se eu não me engano, 8,5 por aí, então é bem interessante. Então se atente ao pH da água que você toma para ser uma água realmente hidratante e nutritiva para o seu corpo, senão vai mais desidratar. E é interessante a questão dos chás também. Então tem chás específicos para noite, que são chás calmantes, como eu deixo aqui de observação para te ajudar no dia a dia, e tem chás que são estimulantes para o dia. Se você tomar esses chás estimulantes à noite, vai tirar seu sono. Então tem hora para tudo. Chás estimulantes durante o dia e chás mais calmantes à noite para te ajudar. Conteúdo longo já, vamos parar por aqui, que já ficou bastante informação nessa aula. Espero já ter colaborado bastante para o seu dia a dia. Então pega todas essas informações valiosíssimas desse primeiro pilar, que é a alimentação, para te ajudar no dia a dia. Agora você tem um objetivo bem definido do que você busca, do que você quer, e aplicar isso com amorosidade, claro, com calma no seu dia a dia vai te ajudar. Não precisa sair mudando tudo do dia para a noite de forma estressante, de forma explosiva, que talvez você não vai conseguir perdurar a longo prazo. Então, um passo de cada vez. Comece se atentando aos alimentos, à questão da água, dos chás. Cuide realmente o que você está consumindo, se tem muitas toxinas, né? Se é industrializado, processado, ou se é mais alimento nutritivo mesmo, porque o seu corpo lhe dá sinais. Então, se você aprender a se atentar a esses sinais que ele está dando, você vai interpretar por onde você deve ir, porque o corpo ele é inteligente. Então, isso que eu chamo de inteligência corporal, é você saber entender os sinais que o corpo está dando para melhorar a sua rotina ali no dia a dia. Então, ficamos por aqui com essa aula. Na próxima aula, vamos abordar já um segundo pilar para te ajudar mais ainda nesse foco, nessa jornada da saúde e da estética.